Hashem Shuala Alf neste 21 de dezembro de 2019. Primeira Epístola de Pedro, projeto 27. A. JC e H. Esse que vos fala, Alf, Ministério da Igreja de Jesus. Nosso quadro tem hoje um desenho especial das praias do nosso Ceará, do nosso Brasil, os coqueiros e as ondas que Deus nos dá até em sonho agradável. Obrigado, Senhor, pelo sonho agradável. Baratinho de ir à praia hoje, né? A carta de 1 Pedro, nós vamos focar sobre o tema e sobre a sua autoria. É claro que é Pedro, sua autoria. Ele fala aos cristãos da Ásia, hoje atual Turquia, Capadócia, Ponto e Bitínia. Bitínia foi onde Paulo foi proibido de ir, né? E a autoria desta carta, lá no capítulo 5, Pedro fala da Babilônia, e que escreveu com Silvano, e estava na companhia também de Marcos. E o interessante é que por esta carta há evidência interna da autoria da carta de Hebreus, porque Hebreus 2:33 e 1 Pedro 5:12 e 1 Pedro 1:12, 1 Pedro 1:12 nós lemos que aos quais foi revelado que não para si mesma, para nós, estas coisas que agora vos foram anunciadas para aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então esse versículo mostra muita semelhança com Hebreus 2:33. Se eu não estou equivocado, eu acho. É 2:33, Hebreus 2:33. Na mesma linguagem, né? A mesma referência. E que alguns rejeitam Hebreus como sendo de Paulo por causa desse tipo de menção à revelação do Evangelho aos apóstolos, não diretamente a ele, Paulo. Mas aqui, então, é uma evidência de que Hebreus foi escrito por Pedro. Eu mesmo achava evidência que seria um grande apóstolo para escrever Hebreus. Mas aqui está uma evidência que Pedro escrevia, 1 Pedro 5:12, com auxílio de Silvano, na companhia de Marcos. Então a Hebreus pode ser uma carta. Essa evidência em Pedro pode nos levar à conclusão que Hebreus é uma carta escrita por Pedro na prisão, com auxílio de Silvano, de Marcos e de outros irmãos, como ele diz, fiel. E Marcos bem poderia auxiliá-lo, já que ele escreveu o Evangelho. Então esses irmãos, eles tinham um apoio, um trabalho com os apóstolos bem maior do que nós imaginamos hoje. Alguns dizem que Silvano era também Silas, companheiro de Paulo, né? Na segunda viagem missionária. E o tema da primeira carta de Pedro é a eleição dos crentes que estavam na Ásia. Eles foram dispersos, forasteiros, na perseguição judaica e nesta que era a perseguição romana. É interessante entender o contexto da perseguição na época de Pedro, que ele provavelmente escreveu esta carta de Roma, porque ele chama lá no capítulo 5 de Babilônia, com Marcos, né? Então Marcos poderia ter conduzido, e Silas, o Silvano, poderia ter conduzido Pedro nessa viagem a Roma.
para encontrar com a igreja eleita, né, lá de Roma. E lá em Hebreus ele também fala que os da Itália vos saúdam. E Marcos era o seu companheiro. O seguiu com Silas. Talvez Silas tenha conduzido nessa viagem Marcos e Pedro e tenha ajudado na confecção dessa carta de 1 Pedro. É uma carta muito importante, muito reveladora. Aqui está Pedro, né, no alicerce da Jerusalém Celeste, cujo fundamento, pé de esquina, é Cristo, com os 12 apóstolos, a nossa casa permanente e eterna. Então, Pedro fala sobre a fé e o Espírito de Cristo que já estava nos apóstolos naquela época antiga. E tem um versículo que Pedro fala sobre o evangelho foi pregado aos mortos, mas eu analiso que isso não se refere a Cristo que desceu aos mortos para pregar o evangelho depois da cruz, mas isso se refere ao que ele falou no capítulo 1, que os profetas falaram aos que já morreram, né? E não os profetas falaram aos que já morreram. Não que Jesus tenha descido ao inferno para falar com os mortos. Se bem que eu creio, como um testemunho também do pastor Adão Campos, sendo nossos pentecostais, de que o seio de Abraão ficou vazio depois da cruz. E Jesus pode ter conduzido essas almas dos santos de Abraão, Isaac e Jacó, do Hades para o paraíso, junto com o ladrão, não é? Mas depois, durante os 40 dias que ele percorreu a terra, porque logo que ele ressuscitou, ele se apresentou a Deus no céu, né? De alguma maneira ele foi puro, ele não deixou Madalena tocá-lo porque ele não queria se contaminar, que a mulher estava num período de menstruação, né? E isso é impureza para o toque das coisas santas, como diz a lei. Então, ele também exorta as mulheres, aos maridos, à sujeição, o homem amar as mulheres. E cita Sara com obediência para isso no capítulo 3. Então, a ética e a moral cristã na família, na sociedade, tendo todo o mesmo sentimento compassivo, amando os irmãos, misericórdia, afável, não tornando mal por mal. Todas essas coisas, procurando fazer o bem, esquecer o mal, né? E as autoridades obedecer, que as autoridades não lhe farão mal você fazendo bem, mas se nós padecermos por amor da justiça, nós devemos ser bem-aventurados, não temendo medo deles, nem nos turbando. Então veja, o próprio tema que nós vamos seguir o exemplo de Cristo, que padeceu uma vez pelos pecados, pelos injustos, né? Então nós estamos também padecendo, servindo de exemplo para muitos que aderiram ao Evangelho, e Cristo foi exaltado. Na carne, amai-vos também vós uns aos outros, na carne, né? No tempo que nos resta, não fazendo mais as vontades, as concupiscências, bebedices, abomináveis, idolatria. Então, o tema muito parece com o do Hebreus. Então, aqui eu tenho evidência para mim internamente, nessa carta que Hebreus foi feito por Pedro. Foi escrito por Pedro com auxílio de Silvano, o Marcos, né, ou outros irmãos fiéis. Mas que ninguém padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, como que se intromete em negócios alheios.
mas compadece como cristão, não se envergonhe. Porque o julgamento de Deus já começou pela sua casa, verso 17. E ai daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus. Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então a gente é um sacrifício da nossa alma, que nós devemos purificar nossa alma, santificar na palavra do Evangelho. E aqui um verso famoso aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar. Então, participantes da glória, nós somos participantes da glória. Pedro era presbítero junto com os outros presbíteros, ele não se achava exaltado, né? Embora ele fosse exaltado, né? Essa humildade é apenas uma confissão da simplicidade do Espírito em seu coração, porém realmente é um apóstolo maior das Escrituras, né? E não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, nem por torpe ganância. Os presbíteros, tanto os docentes como os regentes, e é muito interessante essa categoria de pastor, presbítero, regente e docente, que se organizam, muitas igrejas se organizam, presbiteriana, que quando apareceu o sumo pastor, alcançareis incorruptível coroa da glória. Eu vi essa coroa em Pedro, num arrebatamento de espírito, né? Ele é descendente de Davi e a sua barba tem fios vermelhos. Por isso ele foi proeminente na sucessão apostólica por Cristo, né? Porque o cetro não passaria da tribo de Judá. Então saiu de Jesus, foi para Pedro e depois para Tiago, né? Então eu creio que esses eram da tribo de Judá. Ele não me falou nada, mas o olhar dele tinha como se um travo, né? Da negação que ele fez a luz de Cristo, a glória de Cristo, né? Que quando não tinha essa glória, ele o negou 3 vezes, mas alcançou misericórdia, porque Jesus intercedeu pela sua alma e Satanás não teve sucesso em peneirá-la, né? Mas Pedro nos chama aqui, nos revestir de humildade, porque Deus resiste aos orgulhosos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então Pedro se humilhou diante de Deus, chorou e alcançou a sua graça do perdão. E agora nos ensina a perdoar também. E estamos aqui terminando, concluindo o estudo, que ele nos adverte para humilharmos debaixo da potente mão de Deus, lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, sendo sóbrio, vigiando, porque o diabo anda em redor, bramando como leão. Diz alguns que o diabo não é leão, mas ele brama como leão, para ver se desgarra algum cristão para devorar sua alma para o inferno. E nós devemos resistir ao diabo na fé no Evangelho, sabendo que as aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. E aqui ele dá a glória e o poderio para todos sempre. Amém. E nesse último versículo, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevia brevedamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Pai seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Então esse conselho aqui pode ter escrito a carta de Hebreus, Pedro com Silvano e Marcos, seu filho, como era Timóteo, filho espiritual de Paulo. E aqui é o mistério da carta de Hebreus, pode ter sido revelado hoje para nós pelo Espírito Santo, com essa evidência interna da carta de 1 Pedro. O que mais podemos falar da carta de 1 Pedro, sua mensagem?
A autoria, já falamos, purificando a nossa alma, na verdade, para o amor fraternal, pelo que o Evangelho foi manifestado. Então, Deus preparou o Evangelho para se manifestar ao longo de 2000 anos, ao longo de 4000 anos da humanidade, para nesses 2000 anos restantes, antes da volta de Cristo, do milênio e do juízo final, do arrebatamento da igreja, as populações de 6, 7, 8 bilhões e crescendo de almas pudessem ser salvas pelo Evangelho eficazmente. Preguemos, portanto, esse Evangelho mesmo em alguns momentos em que estamos nos levantando do pó, mas Deus nos dá graça, nos concede esta palavra, essa iluminação tão bonita. Talvez essa iluminação de hoje fique nos comentários teológicos desta autoria da carta de Hebreus que nós citamos. Você que não aceitou Jesus, aceite-o agora. Você que se afastou de Cristo, se aproxime nas suas misericórdias e receba a paz no coração e a alegria e o gozo de Jesus. Abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Graças a Deus, esse que vos falou, Aleph, neste Shabbat Shalom, sábado, dia 21 de dezembro de 2019. Paz e graça.